Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos de podcast. E olha só, minha entrevistada é uma pessoa fantástica, iluminada, cheia de luz, de fé, de amor e de sorriso. Celina Cândida. Eu vou fazer aqui um esforço gigantesco para dizer para você quem é Celina Cândida. Celina Cândida é uma cidadã do mundo, nasceu na Bahia, esse estado maravilhoso. Partilhou a infância dela em Porto Seguro, imagine só. E aqui em Pombal, onde nós estamos gravando esse podcast aqui no Visionária Estúdio Audiovisual. Obrigado, Camila Fiuza, obrigado, Robson Helva, obrigado pela acolhida de vocês. Então, Celina tem essa infância maravilhosa, Bahia e Paraíba. Depois migrou para o Rio de Janeiro para estudar medicina, onde concluiu o curso. E olha só que loucura, que aventura bonita. Terminou o curso, foi para onde? Um ano na Austrália, um ano na Nova Zelândia. Voltou para a cidade natal dela, em Eunápolis, no sul da Bahia, já médica renomada, com uma clientela fantástica. E há um ano, em abril do ano passado, Celina descobriu que estava com câncer de estômago e desde abril a vida dela mudou radicalmente. Pensa que Celina desanimou? Muito, muito pelo contrário. Brilho nos olhos, alegria, fé, uma fé inabalável e exemplo para muita gente. É com essa mulher forte, guerreira, sensível que nós vamos conversar. Celina, lutei para fazer um resumo de quem você é, dessa cidadã do mundo. Alegria ter você aqui. Ai, que abertura linda. Obrigada, me emociona escutar isso de você, Vieira, esse grande jornalista que sou fã desde criança e tenho um carinho muito especial, não só pela pessoa também que você é, mas pelo coração que você tem e em saber que você ensina o outro a tudo que você venha fazer, faça com amor que vai dar certo. Pois é. E você tem uma frase linda que eu não quero que você diga agora. Essa frase tem assim mexido muito comigo, sabe? E você daqui a pouco a gente vai falar dessa frase. Nós vamos fazer aqui uma entrevista crescente. Você não vai perder, com certeza, porque muitos ensinamentos ela trará para todos nós. Quero começar conversando com você, Celina, sobre uma parte, um ponto que nos une assim profundamente: o amor por viagens. De onde é que você, assim, como aquele momento que você descobriu, eu amo viajar, desde sempre? Ah, desde pequena. Eu tenho pais, né? Meus pais amam viajar. Então eu falo que logo que eu fui gerada, eu fui logo para o Japão. Então, dentro do ventre de minha mãe, eu já quase que não venho a esse mundo. Manhã teve um aborto, no Japão. E eles me contam essa história desde que eu nasci e lutei pela vida desde que estava lá. E acho que daí talvez tenha surgido minha vontade de viajar junto com eles. E amo viajar. Qualquer lugar, mesmo que seja perto de casa, é motivo de muita alegria fazer a mala e pé no mundo. Qualquer viagem é intensa. Qualquer uma tem o mesmo valor, independente de para onde seja. Eu fiz umas continhas aqui por alto, você já conhece mais de 10 países. Que coisa É, linda, que graças a maravilha. Deus. Fora esse país continental que é o nosso Brasil, tem alguma viagem assim, pergunta até difícil, tem alguma viagem que ele marcou, que tenha sido assim, tenha tido um tom muito especial para você? E todas foram muito marcantes para mim, desde as de criança. Eu gostava muito de viajar para a Fórmula 1, gostava de vir para Pombal, passear, ver minha família, gostava de viajar com minhas amigas. Mas a que eu fiz em janeiro de 2023, eu fui para Cancún, em lua de mel, comemorando também meu aniversário, e fiz um mergulho que eu não estava nos meus planos. Nunca assim tinha tido uma vontade de mergulhar e com cilindro. E assim foi bem marcante para mim. Como é mergulhar? Eu confesso a você, uma aventura que eu nunca fiz foi mergulho com cilindro. Já fiz muitas aventuras, mas mergulho com cilindro
E em Cancún, imagina, deve ser maravilhoso, né? O Foi, cenário lá algo mágico, né? foi inesquecível. Porque acho que por não estar em meus planos, né? Minha lista do que eu quero fazer 100 coisas antes de morrer com 100 anos, se Deus quiser. Então, assim, eu acho que foi surpreendente. Quando você não espera alguma coisa que você se surpreende, então a gente fez um curso rápido de mergulho ali na piscina, eu e meu esposo. E ele estava muito ansioso, porque ele tinha muita vontade de mergulhar, e um foi dando força para o outro, e eu tinha muito medo de mergulhar com cilindro e não conseguir, então gera muita ansiedade. E aí a gente foi, e nesse mergulho foi maravilhoso, muito aprendizado, também porque eu sou um pouco ansiosa, às vezes eu quero tomar a frente de algumas situações, e aí você tem que ter aquele controle. Foi inesquecível, inexplicável e se tornou assim ainda mais especial porque infelizmente a gente não pôde resgatar nenhuma das fotos que nós tiramos no fundo do Não, mar. meu Deus, eu não acredito que eu A nossa fiz. GoPro estava carregada e na hora não tinha bateria. E o nosso mergulhador profissional o tempo inteiro tirando fotos da gente, no final do passeio, quando viu a câmera descarregada. Meu Então Deus do ficou céu. realmente uma memória só para mim, Thales. É, mas aí realmente é a memória para a vida, É, essa para lá a no vida. coração aí, para a vida toda. É, foi inesquecível. Nessas viagens todas que você já fez, algum perrengue assim grande? Sempre tem, né? Mas Sempre eu acho tem, que o né? maior que me deu assim mais desespero foi quando a gente estava indo morar na Austrália e que a gente passou antes para ver alguns amigos na Nova Zelândia. E paramos, e fomos para uma lanchonete, eu estava com a bolsa, com todos os documentos, todo o nosso dinheiro na bolsa. Meu Deus do E céu. passei na cadeira. E aí, quando nós fomos embora, que chegamos na porta do apartamento, Thales me pergunta: cadê a chave? Quando eu botei a mão na bolsa, cadê a bolsa? Meu Deus do céu. Eu olhei para ele, amor, não tá comigo a bolsa. Ele, como não? Ele saiu louco, correndo. Quando chegou lá na lanchonete, ele falou com o rapaz: graças a Deus, a bolsa estava lá com toda a nossa documentação, todo o dinheiro, sem faltar nada. Ele veio, eu estava rezando de uma calçada para outra, mas graças a Deus deu tudo certo. Celina, Mas foi, foi foi perrengue forte, perrengue né? mesmo. Perrengue gigantesco. Eu já passei muitos perrengues. E o interessante é que fica são os perrengues. De determinadas viagens, a história para contar é de É, são perrengue, né? muitas. Algumas coisas engraçadas também, da gente viajando, acompanhando o pessoal do Lions e alguns idosos naquela banheira que tem que puxar a alavanca para o chuveiro cair. Depois de 3 dias que a gente estava no, no- nos Estados Unidos, perguntando, e aí, estão gostando do hotel? Ah, eu estou gostando, mas assim, uma luta para tomar banho, que tem que puxar a água da banheira para e Meu aí a gente Deus. ir no quarto ajudar, não, só puxar aqui que a água começa a cair. Então, assim, coisas engraçadas também Super que engraçado. Viajar sempre é mágico, né? Eu falei aqui na abertura, olha só o privilégio que você teve. Sua infância e adolescência, vocês praticamente estavam sempre em Porto Seguro, tinham casa em Porto Seguro, sim, essa cidade que é ícone do turismo e da história do Brasil. Porto Seguro para você ainda continua sendo um recanto bem especial, sim, eu sou de Eunápolis, né? Nasci em Vitória da Conquista, lá no seu avô, na terra do seu avô vovó Acilon. Acilon e vovó Celina. E Eunápolis, por ser pertinho de Porto Seguro, né? A gente, Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso. Então, a gente sempre que tem a oportunidade está lá. Mas é um cantinho muito especial, onde a gente lembra também quando a família vai visitar, ia visitar a gente, Com né? Eu certeza. digo, continuam indo, Continuamos né? Mas indo. na fase da infância, da adolescência, sempre marca mais quando a gente colocava 100 pessoas da casa e ficava todo mundo Meu junto. Deus, era loucura, Aquele né? mar maravilhoso, aquelas praias gostosas e muitas histórias para contar e recordar sempre. Pois é, eu e Roberta, minha esposa, é prima de Celina. Nós fomos privilegiados, olha só, a gente passava nossas férias em Porto Seguro, na casa de João Bosco e Fátima, os pais de Celina, com hospedagem completa, alimentação e todo tipo de agrado que você pensar. Então,
Porto Seguro tem um capítulo especial na história da família Formiga, né? É realmente muito especial. E quando Celina fala aquelas 60 pessoas, eram 60 pessoas mesmo, ou mais, É. né? E íamos de ônibus daqui para lá para fazer esse passeio maravilhoso, que era Porto Seguro. A E gente vendo o pessoal na calçada tropeçando, todo mundo sentado no murinho, a gente se acabando de dar risada. aí os turistas passavam, né, lá na casa de Era, Bosco, a casa de Bosco ficava num lugar bem central, e os turistas passavam assim, esse bar aí é muito animado. Aí eu falei, era. não, não é bar não, é uma casa de família, a gente tá aqui para curtir a Tempo família, bom. eram dias maravilhosos. E em Pombal, aqui em Pombal, o que marcou você? Porque vocês sempre viam a família Formiga, sempre se reuniu, sempre gosta de estar junto. Agora mesmo, nós estamos juntos aqui com mais de quase 100 pessoas, né, da família inteira. O que na sua infância, adolescência, ainda hoje, Pombal representa para você? Eu acho que acima de qualquer coisa, a união da família. Estarmos sempre juntos, nos amando, nos abraçando, sorrindo e trazendo sempre alegria uns para os outros. E o que me lembra muito da minha infância é que quando a gente chegava, eu tinha um tio que tinha caminhonete, e a gente chegava aqui, aí era todo mundo passando, eita, o pessoal da Bahia chegou, o pessoal da Bahia chegou, enchia o carro de gente, eu, minhas primas, saía rodando na cidade, aquela alegria. As conversas na calçada também, todas as noites, no terraço, o terraço de vovó Candinha sempre cheio. Então, isso acho que é o que mais me marcou de Pombal. A Os maravilha. parques, Os na festa do parques, a festa do Rosário Rosário, né? também, as procissões. Então, a festa do Rosário sempre foi muito marcante. Você tem assim, uma participação, sua mãe, Fátima, na festa do Rosário, na procissão do Rosário, né? Sim, No domingo pela manhã, né? Tem assim uma participação bonita que faz questão, sempre que podem, estão aqui, né? sim. E isso, você guarda essa lembrança com carinho. Ah, sempre guardo assim no coração e na memória aquele tanto de guarda-chuva, naquele domingo de manhã, todo mundo se protegendo do sol. E a maioria das pessoas de branco, alguns pagando penitência, com coroa de espinhos na cabeça, algumas crianças, e mostrando realmente a devoção, né? A fé que tem na intercessão de Nossa Senhora do Rosário. Eu mesmo sou prova viva de um grande milagre que foi Ravi, que um ano antes de eu engravidar, quando eu cheguei da procissão, eu senti uma alegria tão grande dentro de mim que eu tive uma emoção chorando e disse, eu vou estar proclamando algo muito especial daqui a um ano na Festa do Rosário. E no ano seguinte, dia 1º de outubro, passou por todo um processo de grande fé. E eu tenho certeza que eu recebi essa graça, esse milagre. No dia 1º de outubro, eu estava com meu filho nos meus braços, sem precisar fazer fertilização. Olha, Celina não tem essa história de falar a idade que tem, não. Celina havia um milagre na sua vida. Celina foi mãe aos E 9 anos. 39 anos, né, Celina? Estou com 45 E anos. como é que foi? Porque você havia feito já alguns exames, alguma coisa desse tipo. Como é que foi isso? Conta, Sim, conta essa história. Essa história é bela. A história de Ravi é simplesmente linda. eu não podia engravidar, eu tinha obstrução tubária bilateral. E aí estava planejando fazer fertilização in vitro. E aí procurei 3 profissionais, 2 em Salvador, um em São Paulo, ia, fazia consulta, solicitavam todos os exames, quando chegava a data para mostrar os exames, não entregava. Assim aconteceu com os 3. E aí a gente foi protelando, protelando. Enfim, acho que quando tudo a gente tem que esperar realmente o tempo de Deus. E parecia que eu estava indo contra algo que era para eu fazer, e a gente combinou, olha, então se até os 40 anos eu não engravidar, aí a gente faz a fertilização. Mas fui presenteada por esse milagre e não precisou fazer fertilização, Pois é, graças a agora, Deus. Celina, como realmente foi um milagre, porque você falou até 40 e Ravi chegou quando você tinha 39, então até os 45 minutos do segundo tempo Foi, eu completei meus do 40 seu anos propósito, com o né? Ravi com 3 meses de vida. 3 meses de vida. Que É, milagre isso, né?
É uma história fantástica essa, né? Graças a E essa Deus. proclamação veio aqui em Pombal na festa do Rosário. Olha Sim, só que um lindo, ano né? antes. E ele, agora, ele nasceu dia primeiro mesmo ou você fez questão que ele viesse em outubro? Como é que foi essa Não, história? ele estava previsto para o dia 12 de outubro. Aí, passando pela consulta com a obstetra, doutora Paula Cedro, uma amiga muito querida, e aí ela, Cel, vamos fazer dia 26 de setembro, é, vamos ver que eu já tô achando que você já tá cansadinha, tá, a barriga já tá baixa, vamos ver se controlar os batimentos. Eu falei, olha, doutora, se puder esperar até dia primeiro, porque eu esperei até dia 26, porque eu tenho certeza que Ravi é um milagre, e eu proclamei que em outubro do ano seguinte, eu estaria proclamando um milagre. Então, se dá para esperar até dia primeiro, vamos esperar. Ela dá tranquilo para esperar. Linda sua atitude, viu? Pois Linda, é. linda. Foi a proclamação realmente de um milagre. Linda, linda demais. Salina, quando é que você decidiu que queria ser médica? Como é que foi esse processo? Eu, desde pequena, sempre gostei de cuidar. Sempre. Então, eu convivia com muitos idosos, não só assim da família, mas por meus pais fazerem parte do Lions Club. Acabava que eu convivia realmente com pessoas idosas e sempre tinha aquele cuidado, aquele carinho, sempre fui muito curiosa. E painho também tinha tido vontade de fazer medicina, não pôde fazer. E aí eu tive essa vontade, esse desejo, e graças a Deus deu tudo certo para que eu fizesse. E a escolha pelo Rio de Janeiro? Como é que foi isso? Eu fiz vestibular em vários lugares do Brasil, né? Em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, em Salvador também, na Bahia fiz em algumas cidades. E aí, quando eu fiz para o Rio, tinha Sesgran Rio também, que você fazia uma prova e valia para 3 faculdades. Aí fiz lá no Rio, que incluía a Gama Filho, nessas faculdades. E aí, quando eu passei, aí eu ainda fiquei na lista de chamada, eu não passei de imediato. Acho que ficaram faltando uma desistência para 8 vagas, mais ou menos, na época. E aí, quando saiu o resultado, eu fiquei muito feliz por ser no Rio, porque eu tinha um primo que já era médico lá da família de meu pai, tinha a mãe dele, tinha tios também, tinha um tio Liberato com minhas primas lá, que já estavam já tinham disponibilizado para que pudesse dar esse apoio a mim, a minha família, então a decisão foi a mais feliz possível. Como é que foi sua convivência com a cidade maravilhosa? Ah, e O que é que o Rio representa ainda O hoje para Rio é você? muito especial para mim, né? Eu fiz amizades assim na época da faculdade maravilhosas, que convivo com essas amigas até hoje. Fora minha família, né? Um carinho especial que eu tenho até hoje por meu tio, que já faleceu, mas tem minhas primas que eu sempre convivo. Então, fora aquela beleza maravilhosa, para mim, das cidades que eu conheci, o Rio de Janeiro é a cidade mais linda. Fantástico, né? O É, Rio tem uma história, assim, tem um clima que é, você não consegue explicar, você consegue só viver, né? o Rio de Você Janeiro respira o Rio, né? O Rio realmente é a cidade maravilhosa, é a porque tem cidade maravilhosa. montanhas, tem praia, tem florestas, então é uma cidade que se completa. Foi a escolha certa para você? Para mim foi. Seu curso você aproveitou o máximo, você vivia cada dia que passava, você, essa certeza que eu tenho, eu quero ser médica. Como é que era isso que ao longo do curso ia passando pela sua cabeça? Sim, a cada dia que passava, a gente passava assim, eu com minhas amigas, eu adorava estar com minhas amigas estudando em casa, a gente fazia bules e bules de café e passava a noite estudando. Então eu e meu grupo de estudos da faculdade, sempre fomos pessoas assim, estudávamos muito, tinha umas que eram mais inteligentes, estudavam menos, mas acabava que ajudava, a gente se ajudava muito. Algumas tinham mais facilidade em algumas matérias, e aí a gente ia se ajudando. Mas cada matéria que a gente passava dizia, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso, eu quero ser pediatra, quero ser geriatra, quero ser anestesista. Cada matéria era. E assim também a gente ia fazendo as exclusões do que não queria. Mas sempre muito feliz, a gente aproveitava muito, apesar daquela época as pessoas terem muito medo da violência, né, que existia no Rio, mas como existe em todo lugar, mas a gente
aproveitava, além de estudar, a gente curtia os lugares do Rio, gostava de passear, ir à praia. Elas também, minhas amigas, iam muito para Bahia também. Então era muito legal. A época do anatômico, a gente convivendo ali aquele primeiro momento com os cadáveres. Então, os professores marcam muito. Tem um professor muito querido, o professor Toledo, que até hoje eu tenho um carinho muito especial. A Legal. esposa dele já foi ficar lá em Porto Seguro, na nossa casa. Que Então, maravilha. acaba a gente criando um vínculo muito grande, assim, tanto com os professores quanto com os colegas, que faz a gente ter saudade de tudo que a gente viveu. Que bom. E você viveu intensamente isso, Eu né? sempre vivi intensamente. Eu sempre. É uma marca sua, né? É. Eu sempre, eu admiro em você essa sua intensidade, né? Você não faz nada, digamos assim, por fazer. Uh-uh. Você faz sempre com intensidade. Isso é uma coisa bem natural sua. Você trabalhou isso de alguma maneira? Não, Sempre sempre foi assim, veio né? comigo de fábrica. Você é intensa. Mãe sempre dizia isso em todas as situações. Minha filha, você ama muito tudo que você faz. E realmente, eu amo tudo que eu faço. Eu faço tudo com muito amor. Eu gosto de ser assim. Me alegra ser assim. Eu gosto de elogiar as pessoas. Eu gosto de ver o melhor que cada um. Eu prefiro enxergar o melhor que cada um tem dentro de si. Não só nas pessoas, mas tudo que eu estou fazendo. Tem uma coisa, Celina, eu vou fazer aqui uma revelação. Tem uma coisa, são muitas coisas que eu admiro em você. Tem uma que eu admiro profundamente. Eu nunca vi você falar mal de ninguém. Nunca vi. Você, assim, sempre é o bem, entendeu? Você sempre fala das pessoas realmente o que elas têm de melhor. E você releva completamente qualquer outra atitude, digamos assim, reprovável de uma pessoa. Isso é raro, viu? Muito, muito bonito essa sua marca. Eu tento fazer isso. Eu procuro ver realmente o que cada um tem de melhor. E porque a gente está em. Assim, eu acredito que a gente está sempre em transformação. Se deu errado aqui, vamos. Mas porque deu errado, tinha que dar errado, a gente pode recomeçar. Eu procuro não me prender nessas coisas ruins que o outro tem ou que alguma situação gerou para aquilo acontecesse. Então, eu prefiro pensar da maneira mais positiva, da forma mais bonita que a gente tem para oferecer e receber Maravilha. também. Agora, tem um capítulo da sua vida, porque se você quisesse, ao terminar o seu curso de medicina, poderia ter continuado no Rio, poderia imediatamente já ter voltado para começar a sua carreira na sua cidade, em Eunápolis, que tinha e tem campo, tanto é que você hoje é uma profissional super respeitada, com uma clientela fabulosa na sua cidade, mas você decidiu fazer uma bela aventura. Você foi para o lugar mais longe aqui do nosso planeta. Você foi para a Austrália e Nova Zelândia. Como é que surgiu esse desejo no seu coração? Como é que foi isso? Foi uma loucura mesmo. Eu falo, foi loucura de amor. Na Loucura de época eu amor. estava namorando, né, com o Thales, e aí ele tinha recebido uma proposta de trabalho lá. Ele trabalhava como ele também até hoje trabalha, com essa parte de instalação de gás, e eles estavam com planos de fazer toda essa mudança de estrutura lá em Auckland, onde a gente ficou. E aí os colegas deles pediram, não, Thales, venha para cá. E eu falei, e agora? Ele, vamos comigo? Eu falei, meu Deus, como Meu é que eu vou falar para Deus. pai e mãe é que eu estou indo para o outro lado do mundo? Quando a gente olhava o mapa, assim, realmente é do É, outro o outro lado. lado. Eu falei, vamos, vamos. Aí a gente Que começou boa loucura é essa, né? a gente começou a se programar, ajeitar tudo, toda a documentação. E eu estava terminando de fazer minha pós-graduação em geriatria. E a minha orientadora da TCC, ela tinha feito o mestrado dela em Auckland, sobre adiando a aposentadoria. Não tem. Então, aí ela me deu todas as dicas em Auckland. Lá uma cidade onde existem muitas casas de idosos, casas de acolhimento, que são chamados asilos aqui no Brasil. Então, ela me deu algumas referências. Aí, quando eu cheguei lá, eu mandei um e-mail, mandei meu currículo para uma dessas casas. Logo pediram para que eu fosse
fazer uma visita e recebi já visto de trabalho. Thales também já começou a trabalhar em outra área que não era o que estava previsto, mas enfim, deu tudo certo, né? Eu não trabalhei na minha área porque eu precisava fazer a validação, mas trabalhei nesse asilo onde eu tinha contato com idosos, contato com os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tinha toda a parte da equipe que eu acompanhava. E para mim e para Thales foi muito bom a gente ter esse início, assim, nós não éramos casados ainda, mas vivemos esse período juntos e Aprendizado foi incrível. maravilhoso esse tempo que a gente passou, um ano na Nova Zelândia, né? Aproveitamos para nos conhecer melhor também, vivemos essa parte de trabalho que era totalmente diferente aqui do Brasil. E um ano depois que a gente estava na Nova Zelândia, a gente decidiu ir para a Austrália. Aí eu já fui decidida a querer fazer a validação do diploma lá na Austrália e já conheci vários médicos brasileiros. Thales também recebeu outra proposta de trabalho já no ramo da construção. E aí nós fomos para a Austrália também, passamos um ano e também foi uma experiência maravilhosa. Já é um país mais assim parecido com o Brasil, apesar deles terem muito vínculo com a Inglaterra. Então, mas assim, um país muito acolhedor. Todos os dois são muito acolhedores, mas a Austrália parece mais com o Brasil. E foi uma experiência fantástica. Agora essa distância louca, né? Acho que quantas horas, eu nem imagino quantas horas Ah, de voo. a gente fez escala no Chile, e o Chile e Nova Zelândia. Dava 10 horas de voo, Loucura 14 horas isso, de né? voo, bem distante. Na época estava indo muita gente para lá, né? Para Nova Zelândia, na época em 2006, quando nós fomos. Então, aí foi opção por Thales, né? Que ele tinha recebido essa proposta e eu fui e via onde eu podia me encaixar e foi fantástico. Quando a gente fala na Austrália, vem aquela coisa do exótico, né? Dos cangurus, de animais. É isso mesmo? É isso mesmo. Como é que é lá? Me fala. É, Porque é um país assim que turisticamente, pelo menos aqui pra gente da América, das Américas, não é um país que tenha um fluxo turístico nosso para lá, né? Não é tanto quanto os Estados Unidos, quanto a própria América, não é assim, né? Como é que é lá? é assim, lá é um país muito bonito, a Austrália todos os dois, acho que vale a pena, inclusive, quem está aqui escutando a gente, vale a Quero ir pena lá. conhecer. Talvez pela distância não seja tão comum quanto ir para os Estados Unidos, né? Mas, enfim, é um país que é muito acolhedor, tem lugares maravilhosos para se conhecer, tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália. Mas na Austrália nós moramos em Sydney, né? Conhecemos algumas cidades de lá, da Austrália também. É, muitas praias. Tem uma cidade que a gente gostou demais, que foi Gold Coast, que é um litoral maravilhoso também. Lembra muito Arraial da Ajuda, Búzios, uma cidade linda. E Sydney, assim, dispensa comentários. Nós passamos um Réveillon em Sydney, onde a gente noivou oficialmente lá em Sydney, na virada do ano, no navio, lá assistindo a queima de fogos. Mas tem muito o que se visitar, o que se conhecer, tem montanhas também, os zoológicos, eu conheci o canguru, que eu não conhecia, koala. Então não vi assim fazendas, né? Uhum. Mas nos zoológicos eu fiquei encantada com canguru. Então, comi canguru, comi crocodilo, então a experiência foi maravilhosa. É incrível. Mas aí chegou a hora de voltar, né? Vocês vamos voltar, essa é a hora de voltar. E aí, como é que foi a decisão da volta? Você já antes fez contato para começar a sua carreira em Eunápolis? Como é que foi essa decisão e esse planejamento de retorno? Na época que eu estava fazendo a validação do diploma, estava estudando Você já tanto a estava estudando para língua, validação lá? já estava fazendo estudando as provas, tanto de inglês quanto da minha área. E aí eu tinha sido contratada já na Austrália também para trabalhar num serviço como o SARA aqui do Brasil, né? Um lugar de reabilitações, mas no período que mãe descobriu que estava com câncer de mama. E aí deu
aquele desespero, né? Ficamos sabendo num dia, no dia seguinte eu já estava de volta no Brasil, Thales ficou lá na Austrália, eu passei 3 meses aqui com manhinha, ela ficou curada, eu voltei, mas logo que eles puderam, eles foram visitar a gente na Austrália. Aí veio aquela saudade, Saudade. né? Veio tudo, assim, todas as coisas que passam na cabeça, principalmente sobre essa situação de doença, né? Que tinha acontecido com ela na época. Será que vale a pena a gente estar tão longe, apesar da gente estar bem aqui nós dois? E quando for para pensar em ter filhos, como é que vai ser essa rede de apoio aqui? Será que vale a pena realmente? Aí a gente pensou, conversou e viu que o melhor era voltar e chegou o tempo de voltar. E aí veio o planejamento todo, vocês voltaram mesmo assim, bem rápido. Não, não, fomos Foi planejando, planejando. viemos Inclusive o campo de planejando. trabalho aqui para você começar. Sim, aí já voltei atuando, né, lá em Eunápolis, voltei para minha cidade e Thales voltou também para Eunápolis, continuou fazendo o que ele sempre fez, que é a parte de relacionada à construção também, Uhum, e abriu também uma loja lá. uhum. E eu continuei na, na medicina, trabalhei no município lá, e aí fomos seguindo nossas vidas. Você tem, Celina, dedicado boa parte da sua vida profissional a peso, redução de peso, a saúde. E eu vou falar bem isso com você porque eu estou acima do peso, precisando emagrecer, o que para mim não é fácil. Mas você sempre vem se dedicando a isso. E você é bem clara, eu acho, eu conversei com você sobre isso e você é bem, vai direto ao ponto. A obesidade é doença e precisa ser tratada como doença. Como é que é isso? Exatamente. É o que eu falo para todas as pessoas que vêm me perguntar sobre obesidade. E é doença, né? É classificada no CID como doença. E a gente precisa tratar a obesidade como doença. Porque se você não tratar a obesidade, você vai acabar evoluindo para outros tipos de doença que a obesidade pode gerar, como hipertensão, diabetes, problemas emocionais, piora da qualidade do sono. E essas outras doenças vão te levar a ter outras doenças, como câncer, como um AVC, como infarto, como problemas de circulação, dentre outras doenças. Mas existe ainda essa polêmica bem viva em relação a usar ou não usar a medicação para inibir o apetite, para ajudar no processo de emagrecimento. E você é a favor do uso da Sim, medicação. sou a Como é que é favor. isso? Como é que funciona isso? Digamos assim, resistência das pessoas usarem e das pessoas que não usam falarem, serem contra. Isso é o quê? Um processo de desinformação? Como é que você analisa isso? Sim, na realidade, a partir do momento que a gente acredita, eu acredito, e que a obesidade é doença, a gente tem que tratar como tal. Então, eu digo para o meu paciente, quem me procura para emagrecimento, a gente tem dois caminhos. Ou a gente muda totalmente o estilo de vida, ou tem que tomar medicamento quando isso não é possível. A gente tenta identificar quais são os gatilhos que levam o paciente a ganhar peso. E o ideal não é tratar quando já está com a obesidade instalada. O ideal é tratar quando está com sobrepeso, para que não chegue à obesidade. Porque se é doença, por que a gente trata uma hipertensão com medicamento, trata um diabetes com medicamento, trata problemas na tireoide com medicamentos e não vai tratar a obesidade? A obesidade é uma grande inflamação que prejudica muito o paciente, piora a qualidade de vida, te leva a quase todas as doenças. Então, por que não tratar com medicamento? Existe muitos colegas, muitas pessoas que, infelizmente, talvez por falta de informação ou por resistências, talvez, não sei o porquê, de não querer tratar. Mas se é doença, tem que ser tratado como doença. Existem medicamentos para emagrecimento. Ninguém vai fazer o tratamento sem embasamento científico, sem confirmação científica, sem usar medicamentos que sejam autorizados pela Anvisa. A gente faz o que tem que ser feito, que é recomendado para que seja feito. E eu digo ao meu paciente, às vezes eles me perguntam, Marcelina,
eu vou usar um medicamento para a vida inteira? Eu falei, vai depender de você. Você não usaria um antihipertensivo para uma vida inteira? O hipertenso que toma o medicamento para a vida inteira, se ele parar, o que, que vai acontecer? A pressão vai voltar a aumentar. Ou toma o medicamento, ou muda totalmente o estilo de vida. Como é mudar esse estilo de vida por um hipertenso, por exemplo? Tá acima do peso, tem que fazer uma dieta, ter uma melhora da qualidade nutricional, tem que dormir melhor, tem que emagrecer. Né? Tem que controlar a alimentação. Para o obeso, para o diabético, é da mesma maneira. Então, se está com obesidade, vamos tratar os gatilhos que fazem você engordar. Se avaliar a questão emocional, se é uma ansiedade, se é algum transtorno de compulsão alimentar, se você está com alguma desbiose, algum problema intestinal, a obesidade é uma grande inflamação, então a gente tem que procurar tratar esse processo inflamatório. Se está tendo problema hormonal, se está tendo má qualidade do sono. Então, enquanto a gente não ajusta todos esses fatores, a gente não consegue tratar a obesidade. Então, quando eu digo tratar a obesidade, com medicamento e mudança do estilo de vida. E quando chega no peso desejado, a gente tem que avaliar. E aí, consegue ficar sem o medicamento? Mudou o estilo de vida? Não. Então, se parar o remédio, vai voltar a engordar. Assim como se o hipertenso parar de tomar um antihipertensivo, vai voltar a aumentar a pressão. Posso dizer que você já foi obesa? Sim, ou não? já fui obesa. Eu venho de obesidade infantil. Chegou a pesar quantos quilos, sem contar a gravidez, mas você mesmo... Sem contar a gravidez, 104 quilos. Já Para pesei. você era um absurdo isso. Era. Você gosta ainda muito de comer, você Sim. aprecia, né? No Sim. sentido assim de ter bom gosto pela comida, de destacar a comida, aquela comida deliciosa, o prazer, Sim, do prazer de uma em boa comer. refeição. Sim. Como é que foi para você estar no auge da obesidade e decidir que você começaria a mudar de vida? Você usou medicação, você mudou o seu estilo de vida? Como é que foi? Quando eu tive Ravi, logo que ele começou a engatinhar, eu me vi numa situação que ele engatinhando, eu sentava para brincar com ele, e quando ia levantar eu me cansava demais. Virava para um lado na cama, para o outro, me cansando. Eu falei, se eu não mudar minha qualidade de vida, meu estilo de vida, eu não vou curtir meu filho, eu não vou ver meu filho crescer. Então eu tenho que tomar uma providência. Porque desde criança, eu passei minha vida inteira tendo o efeito sanfona, que é o engordar, emagrecer, engordar, emagrecer. Então eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Foi quando eu acreditei que a obesidade era doença, porque até então não acreditava. Eu chegava, fazia tudo que tinha que ser feito. Quando chegava no peso desejado, eu voltava a fazer tudo que fazia antes. Então eu tomei consciência que eu tinha a doença, a obesidade, e falei, vou tratar a minha doença. E aí tomei a decisão, eu estava com 98 quilos na época, mas já tinha chegado a 104, e comecei a tratar. Comecei a fazer cursos na época da pandemia, onde tudo fechou. Você se especializou mesmo nisso? Sim, né? eu me dediquei muito aos estudos, porque como eu tinha muita... Eu falo que eu acho que por eu ter sido obesa e ter passado pelo sofrimento que uma pessoa que tem obesidade passa, eu falava, não, eu tenho que mostrar que é possível quando você deseja alcançar esse objetivo, mudar seu estilo de vida. Eu quero ajudar as pessoas a acreditarem que elas precisam mudar, para que não sofram também como eu sofri uma vida inteira, ganhando peso, perdendo peso, ganhando peso, perdendo peso, sem controlar essa doença. Falei, chegou a hora de me dedicar mais a isso. E me realizei, sou realizada por estar nesse ramo aí do emagrecimento, do ganho de massa muscular, né, da melhora da qualidade de vida com os tratamentos hormonais também, com a soroterapia que vem a acrescentar em todos os tratamentos que eu faço. Então, aí eu comecei a estudar, fazer vários cursos no emagrecimento. Falei, vou começar comigo, com minha família, e ver se realmente vai dar certo. E comecei a plantar essa ideia, comecei a fazer com que meus pacientes acreditassem que a obesidade é doença e que precisava tratar. E tive um resultado fantástico.
Eu saí de 98 quilos, fui para 68 quilos em menos de 5 meses, 30 quilos. tratando a obesidade. Então, eu tinha uma compulsão alimentar, então eu tive que tratar a minha compulsão alimentar, tive que melhorar a qualidade do meu intestino. Então, tratei toda a parte intestinal, com melhora da alimentação, com medicamentos também, com lactobacilos específicos para esse tipo de tratamento. Tratei, melhorei a qualidade do meu sono, eu comecei a fazer atividade física e minha vida foi melhorando. Minha qualidade de vida foi melhorando, melhorando mais o meu desempenho no trabalho, nos estudos, brincando com o Ravi, em todos os sentidos da vida, em relação à relação com meu marido, tudo a vida muda. Alegria, disposição, tudo muda. Tudo se modifica. E seus pacientes, hoje você tem retorno de que também a vida deles, você mudou a vida de muita gente, inclusive um dos pacientes foi seu irmão, né? Foi Sim. Gil, né? Juliano, né? Gil reduziu 32 quilos em 4, 5 meses. 32? 32 quilos. E mantém hoje? Mantém. Quanto tempo Mantém. já, Gil já tem em torno de 3 anos que mantém. Eu também vinha mantendo antes da doença meus 72 quilos. Até durante 3 anos já, mantendo, ganhando massa muscular. E Gil também. Gil e todos assim, grande parte dos meus pacientes mantendo o peso. E eu sempre oriento, caso venha ganhar peso, não está conseguindo manter somente com mudança do estilo de vida, volte logo para que não ganhe muito peso. Assim como eu já atendia pacientes que tinham feito bariátrica e por causa da bariátrica, continuo dizendo, mesmo que faça bariátrica, você pode voltar a engordar, se você não tratar. Então, chegou no peso desejado, não está conseguindo, tem que procurar um profissional médico para que haja esse cuidado. Porque senão volta tudo de novo. E a convicção de que essa história de que medicamento para perder peso só faz mal, você tem essa convicção que isso é muito mais mito do que qualquer outra coisa. Mito. A gente vai prescrever um medicamento se o paciente tiver necessidade de tomar. Cada paciente é um paciente individualizado. Não é porque eu estou prescrevendo uma medicação para você que eu vou ter que passar a mesma medicação para o outro paciente. Por isso que eu digo, tem que avaliar quais são os seus gatilhos e usar as medicações específicas para o seu caso. É verdade. Celina, e aí a gente chega em abril de 2023, quando sua vida dá uma mudada radical. Você chega a um diagnóstico de câncer. Como é que foi isso? Foram exames de rotina? Como é que você chegou a esse diagnóstico? Como é que você recebeu o diagnóstico? É uma barra, né? Que eu venho enfrentando, um peso, mas... Um ano, né? Um ano, praticamente, já está fazendo. Durante 2022, eu comecei a sentir um certo desconforto no estômago e já fui fazendo algumas avaliações. Fui tirando alguns medicamentos que eu usava de rotina, alguns antioxidantes, vi que não era. Fui mudando minha alimentação, mais ainda prestando atenção se era algum tipo de alimento que estava causando aquele desconforto. Não era. Fui muito criteriosa nessa investigação, até cápsulas que eu usava sem o medicamento, pedi o laboratório para mandar para ver se era alguma cápsula. Não era. E fui, ao longo desse período, investigando. Em dezembro de 2022, eu cheguei a fazer vários exames por não estar me sentindo tão bem, sentindo um pouco de dor na região do estômago. E fiz exames de laboratório, vários exames de imagem, fiz tomografia de tórax, fiz ressonância, fiz tomografia de abdômen total, fiz endoscopia também na época. E nada. E em dezembro de 2022, todos esses exames vieram sem diagnóstico. Em janeiro de 2023, eu tratei a H. pylori que tinha vindo no exame, e a dor só piorava, era uma dor progressiva. E quando chegou final de março,
eu percebi que a dor se intensificava, mas até então eu não tinha perdido peso, mantinha algum medicamento que eu tomava para proteger o estômago e aliviava a dor, me alimentando normal. E no início de abril, entrei em contato com um colega meu, um amigão, Dr. Marconi Cedro, e bati um papo com ele, fui em uma consulta, disse que eu não estava me sentindo bem. E eu tive dengue no início de abril. E aí sim, meu estado geral caiu bastante, e as dores se intensificaram. E como eu tinha tratado a H. pylori em janeiro, eu já tinha feito esse esquema de tratamento há alguns anos atrás, então optei por fazer um outro esquema antes de fazer uma nova endoscopia, e eu teria que esperar essa nova endoscopia, após o tratamento, pelo menos 2, 3 meses para repetir. E caiu bem na Semana Santa, eu estava com dengue, e nós fomos para uma fazenda de um cunhado da gente, e nessa fazenda, eu fiquei muito ruim, não conseguia me alimentar, tomava basicamente água de coco, eu no quarto o tempo inteiro quietinha, sentindo muitas dores musculares também. E uma das vezes que Thales foi levar água de coco para mim, eu senti muito a presença de Deus comigo naquele quarto, como se eu tivesse visto Jesus ao meu lado, um homem de barba, todo vestido de branco. Você consciente tendo essa revelação? Consciente. Não estava dormindo? Não. E quando o Thales chegou para me dar água, eu emocionada, eu falei com ele, amor, eu senti que Jesus estava aqui e falando para mim, você não vai mais sofrer, você não vai mais sofrer por nada. E abracei ele, abraçava Thales e falava, amor, será que Jesus quer me levar? E muito emocionada mesmo, comentei com a irmã dele, com Mari, comentei com uma tia minha que estava lá, com outras pessoas que estavam lá. E logo que eu voltei para Eunápolis, eu procurei esse meu amigo, Marconi, e falei, Marconi, não estou bem, não consegui comer, as dores pioraram, a gente pensou até que pudesse ser uma doença funcional e entraria com algum medicamento para ajudar essa doença funcional. E eu falei, toma o que você quiser, mas eu não estou suportando de dor. E aí ele, Céu, de 0 a 10, você classifica a sua dor em quanto? Eu falei 9,5, 9,8 já sem suportar. Meu Deus do céu. Ele vem amanhã que eu vou fazer uma endoscopia em você e a gente avalia. E assim aconteceu. Dia 12 de abril eu fiz essa endoscopia e quando ele não foi o mesmo que fez a que eu fiz em dezembro, e aí quando ele fez a endoscopia, eu ainda estava um pouco sob sedação e eu escutava um zum, zum, zum no quarto, na sala ao lado, e o irmão dele é meu compadre, também, doutor Hugo Cedro, então estava a família já bem próxima a mim ali naquele momento. E até que Thales estava encostado na porta na hora que ele me deu o diagnóstico, ele sentado no banco, segurando em minha mão, e aí ele olhando para mim disse, Céu, eu não esperava encontrar o que eu encontrei, mas você está com um tumor no estômago, você está em estado avançado, já está tomando o seu estômago inteiro e a gente vai precisar tirar seu estômago todo, vai ter que fazer uma gastrectomia total, vai ter que procurar um oncologista o mais rápido possível para começar o tratamento, ver se vai ter que fazer quimioterapia antes, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, você vai ficar curada. E nesse momento foi o que eu fiz. Verdadeiramente eu me entreguei nas mãos de Deus. Não caiu uma bomba assim, aquela bomba atômica na sua cabeça? Não, eu tinha 2 caminhos a seguir. Ou eu me desesperava, ou acontecia o que aconteceu. Eu simplesmente falei, eis-me aqui, Senhor, seja feita a sua vontade. E assim ele vem me conduzindo. E foi tudo rápido. Dia 13
a gente já estava indo para o Rio também, foi quando a cidade que eu escolhi para me acompanhar, por ter uma prima também médica lá, a Lu, e tem uma amigona minha da faculdade, que é minha, eu falo que ela é minha oncologista oficial, que é a doutora Fernanda Camparelli, a quem tenho muita gratidão e decidi ir para o Rio. Hoje eu estou sob os cuidados no Rio ainda de doutor Frederico Miller, e agora estou voltando já agora para esse novo tratamento em Teixeira com o doutor Leonardo. Mas me senti muito acolhida no Rio, fui operada lá no Rio, no primeiro momento, por doutor Lúcio Pacheco, que foi quem fez a gastrectomia total, mas antes passei pela químio, e aí sigo Celina, essa caminhada longa aí. você fez um resumo aí de toda essa caminhada, essa trajetória que você vem passando. Mas tem, assim, algumas coisas, por exemplo, eu conhecendo como eu lhe conheço, o valor que a família tem para você. Como é que foi para você contar inicialmente a seu pai, sua mãe, a Juliana e Leonardo? Como é que foi isso? Eu saí de lá, Do, do do consultório consultório direto de para lá, não? Marconi, não, passei na igreja, fui no Santíssimo e pedi sabedoria ao Divino Espírito Santo. Passei no meu outro colega, pedi para que ele ficasse em paz, porque realmente a gente não tinha visto nada no exame anterior, Incrível, né? De janeiro para abril, né? de dezembro para abril. Dezembro para abril, né? Fiz todos os exames de imagem, fui no laboratório e quando já estava com esses exames realizados, eu fui para casa dos meus pais com Quanto Thales. tempo demorou para você, do diagnóstico que você recebeu até você contar para os seus pais? Não, tudo no mesmo dia. Mesmo, tudo no mesmo Tudo no dia. mesmo dia. Isso começou Que no. reviravolta, né? Que coisa. Começou 7 horas da manhã, acho que 2 horas da tarde eu já estava com eles. Como é que você ligou dizendo eu quero Eu conversar queria com conversar um vocês? pouquinho com vocês hoje, logo depois do almoço, e queria que tivesse todo mundo junto. Nossa, imagina aí a Aí, atenção de todos. aí nós fomos na, na casa de meus pais, sentei com eles, disse que precisava partilhar com eles algo novo que tinha acontecido, mas estava muito fortalecida na fé, confiante que tudo ia acontecer como Deus planejou para minha vida. Já tinha me entregado a Ele e que precisava também do apoio deles junto comigo, mas que infelizmente tinha descoberto naquele dia que eu estava com câncer no estômago e precisava correr contra o tempo para que eu tivesse chances de viver e que ia acontecer o que Deus planejou para mim e que eu ia simplesmente confiar. E eles, a reação deles naquele momento? Vem um desespero, né? Ver minha mãe desesperada, meu pai, meus irmãos, meu marido. E aí, eu acho que por minha essência em amar demais, eu sempre fui muito intensa no amor. E às vezes, eu acho, isso me ajudou também, tem me ajudado na minha Com doença, em querer certeza. ser forte, corajosa, para que eu não veja ele sofrendo por mim. Então eu preciso ser forte, eu preciso ser corajosa, eu preciso mostrar a eles que quando a gente tem Deus no coração, todo fardo se torna mais leve. E assim eu tenho feito. E assim Verdade. eles reagiram. Quando a mãe falou, minha filha, é você que nos dá força de enfrentar tudo isso. Não somos nós que estamos dando força a você. Você nos dá força para lutar com você. Em algum momento você chegou a conversar com o Ravi sobre isso? Não, claro, com a intensidade, mas dizer que você está doente, passando por algum período difícil. Como é que é isso? Isso é muito difícil, É né? muito, muito difícil. Eu acho que esse é um dos maiores medos, é não ver meu filho crescer. E quando a gente foi para o Rio, logo que eu descobri, a primeira semana fomos só eu e Thales.
E Ravi ficou, né, com os meus pais. E aí a gente conversou com ele. Falei que mamãe tinha descoberto que estava doente, que ia ter que passar um tempo fora, mas que logo, logo ele estaria lá com a gente. A gente optou para ele ir em seguida também com a gente. Mas nesse primeiro momento que a gente ia na frente, logo, logo que pudesse, ele estaria com a gente. Que ia ser por pouco tempo, que mamãe ia precisar fazer um tratamento. E esse início ele entendeu. 14 dias depois ele já estava no Rio com a gente. E quando eu fui para o meu cirurgião, que também já teve um câncer hepático, ele tinha um livro que ajudava a mostrar à criança sobre a perda do cabelo. E aí ele me emprestou. E aí eu segui o que o livro ensinou, que como eu sempre tive cabelão, né, eu fui cortando mais curto, explicando a ele que o cabelo de mamãe ia ficar um pouquinho ralo, ia ficar fraquinho e que mamãe ia precisar cortar e que iria acontecer de ficar tão pouquinho que eu e mamãe iria ficar careca. E à medida que isso tudo fosse passando, o cabelo de mamãe iria voltando a crescer. E no dia que eu mostrava a ele, que fui cortando, cortando, mas depois caía demais, e ele mamãe, agora tá ficando muito feio. Aí eu falei com ele, vamos raspar então, mamãe vai raspar. Ele até tinha dito, eu vou raspar o meu também. Meu Deus. E aí teve um dia que aí eu fui na cabeleireira, ela cortou um chanelzinho, e aí ele foi vendo essa transformação aos poucos acontecendo e foi aceitando tudo isso. E no dia que eu fui raspar a cabeça, a cabeleireira chegou lá em casa e quando eu falei com ela, vamos filmar que Ravi também vai querer cortar meu cabelo, ela, Celina, eu não tenho coragem de cortar seu cabelo. Será que tem alguém que possa cortar? E aí foi Thales quem teve que raspar. Gigante, né? Teve coragem. Junto com Ravi. Mas foi um momento assim muito especial porque com todo carinho, com todo amor, com tudo isso que a gente estava vivendo juntos, Ravi participou também, assim como o Thales, o tempo todo comigo, e de uma maneira tão espontânea, à medida que cortava o cabelo, ficando já careca, Ravi olhou para mim e falou, mamãe, você está linda! Então, a gente só leva aprendizado e mesmo diante de tanto sofrimento, a gente consegue ficar feliz, assim, vendo uma criança na inocência dela, ver a alegria em tudo que verdadeiramente sente. Muito forte isso. Muito forte. Celina, a primeira cirurgia foi radical. Você tirou o estômago completo. Absolutamente. Você ficou sem estômago. Sem Hoje você não estômago. tem estômago. Não. Como é que foi essa cirurgia? É feito uma anastomose, né? Eles fazem a retirada totalmente do estômago e ligam uma parte do intestino ao esôfago. E aí cria-se tipo como se fosse um falso estômago, né? Pela alça intestinal. Mas e aí quando você saiu dessa cirurgia, você saiu bem? Você perdeu logo muito peso? Como é que foi? Não, quando eu passei pelo cirurgião e que ele disse que eu ia perder em torno de 30 quilos, eu já estava com 72, e aí eu falei, não, então como eu vou começar com a quimioterapia, eu fiz 4 sessões de quimioterapia a cada 15 dias antes da cirurgia. E aí, antes da cirurgia, eu ganhei peso. Eu estava malhando, então eu estava me preparando para poder fazer a cirurgia. Aí estava fazendo reposição com whey protein, creatina, com aminoácidos também. Eu levei o que eu acredito, né, junto com um oncologista que está me acompanhando, toda a parte de injetáveis que eu podia fazer para ganho de massa muscular, de reconstrutor nutricional. Então, consegui ganhar 8 quilos antes da cirurgia. E quando eu fiz a cirurgia, eu passei 14 dias no hospital, saí do hospital sem perder 1 quilo sequer. Como é que se explica isso? É Deus, né? Não se explica Deus. Porque eu estava em dieta zero, Poxa. durante
Dieta zero não, né? Oral, né? Que eu tava Aham. com sonda, tava com interal, mas graças a Deus mantive meu peso aí. Fui perdendo gradativamente, quando eu comecei a me alimentar já por via oral, com alimentos líquidos, tomando água, aquela aguinha suja, depois uma semilíquida, depois sólida. E aí fui evoluindo muito bem com a ajuda da nutricionista também, uma amiga querida também de Eunápolis, doutora Rosana Xuxeta, uma amiga muito querida que me ajudou muito na progressão. Ela ficava impressionada com minha Pois é, progressão, assim, pois na é. dieta. Então, mas ao longo do tratamento, eu só perdi os 8 quilos que eu tinha ganhado. Poxa vida. Quando você fez a cirurgia, que você recuperou dessa cirurgia, você chegou a fazer algum exame para ver se o câncer havia sumido do seu organismo? Como é que foi esse Sim. passo seguinte? Sim, depois que eu concluí o primeiro tratamento, depois que eu fiz a cirurgia, eu fiz mais 3 sessões de quimioterapia. O total foram 8, né? E quando termina esse tratamento, a gente faz todos os exames de rastreamento. Então, eu terminei a última quimioterapia em outubro de 2023 e fui liberada do tratamento em novembro, final de novembro. Aí foi quando eu voltei para Eunápolis, E aí me você, achando que estava curada. mas Curada, já tinha recebido alta de cura, alta de cura de já, cura. definitiva. Mas e aí, como é que você, como é que foi que você soube que o câncer tinha voltado? Como é que foi essa segunda etapa? Ela foi mais forte do que a primeira, não? Na realidade, eu estava muito bem, e quando foi no dia 24 de novembro, eu tive um certo desconforto na deglutição, como se fossem uns entalos, né? Uma disfagia, uma certa dificuldade de engolir com água. Não foi com alimento, foi com água mesmo. E aí eu comecei a prestar atenção. Falei, tem alguma coisa errada. Achei que pudesse ser alguma coisa da cirurgia, na anastomose, uma suboclusão. Fiz logo uma endoscopia, mas estava tudo bem, não precisou fazer alargamento dessa região. Mas fiquei atenta. No início de janeiro, comecei a sentir uma dor pélvica na região do ovário, fiz um ultrassom e fazendo essa ultrassom achava que podia ser alguma infecção urinária, mas a dor era localizada em ovário direito, com irradiação para as costas, e quando eu fiz a ultrassom, um colega meu, Thales também, Céu, eu tô achando esse ovário direito um pouco aumentado, então vale a pena depois a gente acompanhar com outros exames. Na semana seguinte, aí eu já fui uma outra amiga minha, Narinha, doutora Nara também, ela fez a ultrassom transvaginal e observou, Céu, o seu ovário direito está muito aumentado, o ovário esquerdo está começando a aumentar, vale a pena a gente fazer uma ressonância, mas pela ultrassonografia já deu para imaginar que era uma metástase ovariana. E aí no dia seguinte já fiz uma ressonância. Essa ressonância confirmou um Krunkenberg, que é uma metástase rara, né? Assim, mas já como se fosse uma metástase peritoneal, não específica ovariana. Uhum. Então, assim que eu recebi o diagnóstico, já procurei ligar para a equipe do Rio. 2 dias depois eu já estava já no Rio, já preparada, com as dores começaram a aumentar do ovário, já estava no hospital, já foi feita a cirurgia, e aí em fevereiro começou uma verdadeira, foi desmoronando, assim, todas as notícias vindo rápido demais. Durante a cirurgia da retirada dos ovários, eles fazem uma varredura no abdômen, aí foi visto que tinha metástase peritoneal em todos os quadrantes. E a gente já sente aquele medo, né? Eu falo que pior que escutar que você está com câncer é escutar que você está com metástase.
E aí, mas assim, em momento algum eu me desesperei, mantive minha fé, minha confiança. E dessa metástase peritoneal, eu fui me recuperando da cirurgia para ver quais seriam os próximos passos. Depois já fui no oncologista saber qual o tipo de tratamento, aguardar o resultado do exame anatomopatológico, imunohistoquímico, e aí foi decidido que eu faria uma quimioterapia com imunoterapia. E a partir daí eu fui tendo muita dificuldade na deglutição, muita dificuldade. Não, aí sim, começou, eu não consegui me alimentar bem, aí eu fui perdendo peso, descobriu também uma metástase ganglionar, eu fiz um aglomerado de gânglios aqui nessa região, onde possivelmente estava comprimindo a inervação e que estava dificultando minha deglutição. Desse conglomerado, acabei fazendo uma compressão e fiz uma trombose nessa região aqui, pegando algumas veias importantes, subclávia, jugular interna e externa. E aí eu fiz, meu braço começou a ficar cianótico, então aí tive que ir para o hospital, fiquei internada. Dessa metástase ganglionar também, a gente ficou em observação, mas precisei fazer um PET scan. E além de tudo isso, ainda identifiquei uma metástase óssea. Tem um pontinho na coluna e um pontinho na minha crista ilíaca direita. E é enfrentar. O tratamento é o mesmo, é um tratamento agora a longo prazo, que eu vou ter que fazer, rezar, confiar que eu vou ter uma boa resposta com esse tratamento e longa vida, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Celina, quiser. houve, porque você falou que houve, assim, você recebeu alta da primeira vez Sim, curada. Esse processo de recontar para sua família também foi doloroso? sempre é. Sempre é muito difícil. Eu falo que eu não posso imaginar a dor que minha mãe está sentindo. Mesmo sendo comigo mesma, eu não posso imaginar quão grande é essa dor. Mas nesse momento eu estava no hospital, eles estavam na Bahia, porque só o Thales estava comigo, lá no Rio, nessa segunda fase agora. Mas não adianta a gente ir também muito devagar, achando que vai tampar o sol aí com a peneira, porque a gente tem que agir com consciência do que a gente está fazendo. Eles têm que estar. Eu nunca gostei de esconder nada, né? Sempre acho que a gente tem que falar a verdade do que está sentindo, do que está acontecendo. Mas quando a gente se depara com essa situação, o primeiro que soube foi Thales, é desesperador, né? Ver também meu marido sofrendo junto comigo o tempo inteiro, mas ele me fortalece demais, me dá muita força, me encoraja, sempre falando que vai dar tudo certo, que eu não pense que eu vou morrer logo, que eu vou viver muito ainda. Então ele me passa muito essa confiança e eu fico também me fortalecendo disso e passando também para minha família quando vem esses medos, ele me segura muito e me encoraja Thales para tem falar com sido eles. um gigante, né? Desde o início que ele está do seu lado, Tem, em todos os momentos, todas as viagens que você fez, todos os tratamentos, todos os médicos que você vai. Eu soube que sua mãe às vezes disse, não, eu vou com você, disse, não, Thales vai, né? sempre. Thales está comigo. É, Isso, de alguma maneira, você imaginava que tinha um marido assim tão forte? imaginava, eu sempre soube que ele era um grande homem. Sempre acreditei nele demais e não esperava nada diferente dele. Tinha certeza que ele estaria comigo e assim como eu abandonei minha vida, ele abandonou a dele para viver a minha vida com ele e eu abandonei minha vida para viver por ele. Qual o seu olhar hoje, assim, quando você olha para Ravi? Esse olhar, com certeza, de abril para cá, ele mudou como você olhava antes. Claro que o olhar de mãe é único e é intenso o tempo todo. Mas hoje você
percebe um olhar diferente? Você, quando olha Ravi, você mira o futuro. Como é que você vê Ravi hoje? Você olha para ele. A gente não quer perder tempo. Já que a gente não pode voltar o tempo, eu agora falo, não posso perder tempo nenhum com meu filho. Mas vejo o Ravi, eu peço, Senhor, deixa ver meu filho crescer. Mas é tudo tão incerto, né? O que eu estou vivendo agora é que eu vivo um dia de cada vez, mas às vezes eu olho para ele, me pego pensando lá na frente e volto e falo, meu Deus, como vai ser até meus planos com meu filho, né? Eu vejo, quero ver Ravi se realizando, quero ver ele crescendo. Esse ano vai ser a formatura dele da primeira fase da escola. Eu já penso eu lá com ele e eu vendo, minha vida mudou em relação a ele depois que tudo isso aconteceu. Eu diminuí, minha rotina toda mudou, dar mais atenção a ele, brincar mais com ele, ganhar mais tempo para ele, fazer coisas que às vezes eu não fazia, né? É uma delícia fazer tudo com ele. Hoje se tornou muito mais especial do que era antes. Celina, a gente fala de uma da doença que você teve. Uma coisa é eu falar da doença. Outra coisa é você que é médica. Você sabe o que você tem, né? Você sabe tudo. Você conversa com médicos, mesmo não sendo a sua especialidade oncologia, mas você conversa com os médicos praticamente de igual para igual, como os especialistas em oncologia. Você já parou assim alguma vez para falar em quanto tempo de vida você tem? Como é que é isso? Como é que passa isso pela sua cabeça? É como eu nunca disse para um paciente meu quanto tempo de vida ele teria, E você já lidou com pacientes já praticamente em estados terminais, terminal? nunca disse para nenhum paciente meu quanto tempo de vida Ele teria ou ele poderia teria ter. diante de alguma doença, mesmo sabendo do prognóstico, porque eu creio que para Deus nada é impossível. Nada é impossível, assim como comigo, né? Diante de tudo que eu já vivi, diante de como eu fui diagnosticada, meu prognóstico era um e eu estou aqui. Algum médico seu já chegou a falar sobre esse tema com você, de tempo de vida? Um Não, médico tomou nenhum também. não, nem eu quis perguntar. Mesmo sabendo, é, quando eu fiquei sabendo da doença, sabia o tipo histológico, sabia as medicações que estava usando, eu procurei naquele momento me colocar como paciente. Eu não queria estar me vendo como médica diante do meu tratamento. Então, quanto menos eu soubesse de efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais, o que poderia estar acontecendo com a doença, mesmo já tendo estudado tudo isso. Mas eu não queria saber o que poderia acontecer, quanto tempo de vida eu venha a ter, quanto tempo de vida eles achavam que eu ia ter. Por isso, diante da minha fé, e sempre acreditei que para Deus nada é impossível. Eu vivo um dia de cada vez. E se for da vontade de Deus, eu vou viver muito, com fé em Deus. Você é aquele tipo de paciente que a gente vai lhe visitar e sai mais fortalecido do que fortalece, né? Onde é que você consegue buscar essa fé gigantesca? A sua fé move pessoas e move montanhas. Isso está claro quando você fala, quando você se encontra com a gente, nos seus posts, né? Isso está claro. Como é que você conseguiu chegar a esse ponto? Eu acho que eu fui tocada, né, pelo Espírito Santo. Eu sempre acreditei muito em Deus, sempre tive muita fé, mas a fé, eu acho que a gente alimenta ela diariamente. E eu acredito muito no poder da oração. E eu sempre, antes até de estar doente, eu sempre pedi oração às pessoas, reze por mim, reze por mim, reze por mim. E assim eu tenho feito. Além de estar alimentando a minha fé, buscando mais conhecer a Deus, buscando mais ler a Bíblia,
buscando mais ter intimidade com Deus, eu peço muito às pessoas que estejam junto comigo em oração, porque as orações me fortalecem. Então, eu acho que isso faz a minha fé aumentar, isso faz eu ter mais confiança no meu tratamento, porque tem horas que as pessoas que conversam comigo e diante de tudo isso que eu estou vivendo, passando, diante do meu estado atual da doença, chego a pensar, eu acho que Celina não tem noção do que ela está vivendo, diante de como eu reajo a cada notícia que eu recebo, diante de cada prognóstico, né, que eu sei. As pessoas dizem isso. Não, a Celina acha. Eu Eu acho que acho, Celina não tem eu acho que é noção. a sensação que algumas pessoas têm, Aham. Não mas é isso, né? não, eu não lembro que eu estou doente. Isso é fantástico, Eu né? não lembro que Isso eu é, estou isso é doente. Deus, né? Só ele para me fazer sentir assim. Então eu tento, não é não querer acreditar que eu estou doente, não. É não lembrar que eu estou doente. E acho que é a fé, essa fortaleza, essa confiança em Deus. Mesmo tendo alguns dias que eu choro, que eu tenho alguns medos, quando recebe um diagnóstico, meu Deus, esse tanto de metástase, minha doença já está assim. Mas ao mesmo tempo que eu estou assim, às vezes a pessoa que eu mais falo isso é Thales, né? O quanto que ele me encoraja. Meu amor, não pense nisso. Não pense nisso. Muda seu pensamento, pense em outra coisa, se fortalece, reza. Não abala a sua fé, não deixe que nada venha abalar a sua fé. Eu logo confio, né? Tiro aquilo da minha cabeça. É pouco tempo que eu fico naquela situação e volto a esquecer. E volto a confiar, volto a acreditar que sempre vai estar tudo bem, porque eu tenho um Deus que sabe tudo que vai acontecer em minha vida e só confio tudo a Ele. Tem um detalhe que eu acho assim muito interessante e eu confesso a você que eu tiro o meu chapéu. Você tem meu aplauso, que é você partilhar isso nas suas redes sociais. E eu fico vez por outra lendo os comentários das pessoas e percebo que como você tem ajudado outras pessoas. Então vamos lá. Primeiro, como é que você decidiu que seria transparente nesse lado da doença que muitas pessoas preferem esconder? E segundo, como é que é o retorno que você recebe das pessoas quando você posta seus vídeos? Eu, até pelo meu dia a dia, né, há algum tempo com a mudança na área da minha profissão e no meu jeito de ser, eu sempre gostei de dar bom dia, boa noite, mostrar algumas coisas da minha vida profissional, pessoal. E quando tudo isso aconteceu, eu já estava naquela rotina de passar isso. E sempre achei que o que acontece comigo, eu posso estar ajudando o outro. Você decidiu não mudar, eu não vou Não, mudar. não vou mudar, né? Eu preferi ser sincera, Transparente. O que transparente com o aconteceu, meu. vou falar o que aconteceu. Se você vinha antes tendo essa conversa com os seus seguidores, por que mudar agora, não é Sim, isso? mesmo porque por que que eu ia mudar, É, né? Se não tinha nada que eu precisasse esconder, não tinha nada que eu precisava ocultar de ninguém de forma nenhuma. Assim como qualquer pessoa pode ter qualquer tipo de câncer, eu tive um câncer, né? Que foi um câncer de estômago, né? Que assim como todos os outros fatores de risco eu tinha, né? Tinha vindo de uma obesidade infantil, a obesidade me acompanhou, infelizmente eu só fui querer tratar há 4 anos, ter essa consciência que eu precisava mudar. Era sedentária, uma vida inteira, começa uma atividade física, para. Então eu já vinha tendo alguns fatores de risco, fatores genéticos e hereditários, má alimentação. Então por que que eu ia esconder, né, que eu estava com câncer de estômago, sendo que talvez o meu dia a dia, a forma com que eu estava enfrentando a doença, eu poderia estar ajudando outras pessoas. Então não tinha por que esconder, ao contrário. E à medida que eu fui transmitindo o que vinha acontecendo, eu não conseguia fazer diário.
né? Porque às vezes eu achava que eu estava triste, não queria passar a tristeza para o outro, mas mesmo no hospital, com sonda, tendo dificuldade de falar, eu falei, eu vou passar para que as pessoas vejam que mesmo diante do sofrimento, a gente consegue ter força para lutar. E é o que eu quero ter forças para lutar. Que diante do sofrimento a gente encontra o aconchego de Deus. Ele coloca a gente no colo. E tem muita gente que talvez esteja precisando disso tudo sem nem estar doente. Verdade. E assim foi. E você Foi recebe depoimentos fantásticos. maravilhosos. E quando eu peço as orações, eu falo que o melhor exemplo que eu posso dar é aquela caixinha de música. Que quanto mais chega a oração, é como se mais cordinha eu estivesse dando na bailarina para que eu possa estar ativa, animada, feliz. E as orações são muitas. E as pessoas dizendo, céu, você não imagina quantas pessoas têm orado por você, quantas pessoas têm se aproximado de Deus por você. Então, eu falo, Senhor, seja feita a sua vontade, que o Senhor me leve onde o Senhor precisa alcançar, que eu seja verdadeiramente usada por Ti para alcançar as pessoas que o Senhor deseja, que não que eu alcance, mas o Senhor, e que as pessoas que estão passando junto comigo essa dor, que estão se aproximando de Deus por minha causa, rezando por mim, intercedendo por mim, que elas também possam se aproximar de Deus. E é isso que eu tenho escutado direto. Isso é um grande presente para mim de Deus. Com certeza. É um grande presente de Deus para mim. O maior deles. É Deus ao seu lado. Celina, a gente falou, Thales falou de Ravi, falou da sua mãe, você deu um depoimento lindo em relação à sua mãe. Você tem um relacionamento muito forte com o seu pai e com os seus dois irmãos, né? O seu pai, ele está participando também de tudo. Como é que você enxerga essas três pessoas na sua vida nesse momento? Pai, uma grande fortaleza e um paizão. E painho, quando era mais jovem, perdeu um irmão com câncer ósseo, né, que faleceu com 18 anos, titio Marcelo. E depois de um ano que titio Marcelo estava curado, a doença voltou e ele perdeu, né? O irmão titio Marcelo faleceu, não cheguei a conhecê-lo. Então eu acho que ele carregou dentro dele essa dor muito grande. Em seguida teve maninha, que já foi o contrário, teve câncer de mama, mas superou, ficou curada. E agora esse outro baque comigo, então acho que ele carrega um pouco essa doença com uma certa tristeza Sempre do seu dentro lado, dele, né? mas sempre do meu lado. Assim como meus irmãos também, minhas cunhadas, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, meus cunhados, a família toda tá o tempo inteiro comigo, os meninos também, Didi e o Léo, sempre indo me visitar, minhas cunhadas também. Durante todo o tratamento, eu recebo ligações diárias de minhas cunhadas, chamadas de vídeo, os meninos também não medem esforços para nos ajudar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Painho, mãinha, Gil, Léo, não medem esforços para me ajudar Thales, em tudo que a gente precisa, principalmente no que é o mais importante de tudo, é o emocional. É o emocional. Então, é um dando força para o outro. Mas ele sempre ao nosso lado, nos ajudando em tudo que até hoje a gente precisou. Você já está voltando para Eunápolis semana que vem e já vai começar a trabalhar já? Como é que está a sua disposição profissional aí? Eu tô doida para voltar A sua porque tem nos agenda meus cheia lá, né? pacientes, se Deus quiser, já tá cheia lá. E assim que eu, durante esse novo tratamento de quimioterapia, por eu ter emagrecido e estava um pouco debilitada, eu senti muito o primeiro tratamento, mas logo em seguida comecei a fazer as suplementações, ver a parte de soros que eu utilizo com reconstrução nutricional, então já estou bem, já estou melhorando, então já pedi para abrir a agenda assim,
E estou confiante que vou conseguir, durante todo o meu tratamento, poder trabalhar, mas trabalharei menos, né? Mudei um pouco minha rotina, vou trabalhar um turno somente, no turno eu quero dedicar ao meu filho, ao meu esposo, à minha família. A mãe provavelmente vai morar agora mais pertinho de mim, então eu quero dedicar às coisas que eu gosto de fazer, dedicar a, as minhas amigas também, realizar as coisas que eu gosto de fazer no meu dia a dia, voltar a fazer minha atividade física, tomar meu cafezinho, amo um café, esse por sinal tá uma delícia, Delícia o café. e cuidar mais da minha família, cuidar mais da minha casa, do meu esposo, dos meus filhos. Então, o Theozinho esse ano está em Porto Alegre, vai ficar um Hum. pouquinho longe da gente, mas está no nosso coração. E cuidar mais do, do, do geral, né? Alimentar mais a minha fé. Quero passar a conhecer mais a Bíblia, quero ser mais estudiosa quanto à palavra de Deus. Então, quero quero acrescentar à minha vida, além da minha profissão, fazer mais coisas que vão me tornar cada dia mais feliz. Como é que você se pensa daqui a um ano? Cabelo maior, saudade do meu cabelo. É, eu me vejo daqui a um ano como eu estou agora, feliz, confiante, realizada, mesmo diante de todo o sofrimento, buscar alegria, mesmo diante de tanta dor, encontrar motivos para sorrir, para levar alegria para o outro, para sentir a alegria de quem está perto de mim, me ver viva, de me dar um abraço e falar que bom que você está aqui. E que eu esteja mais fortalecida na fé e talvez que eu possa estar enxergando mais o que Deus deseja de mim. Vamos falar da sua frase? Vamos? Eu amo a sua frase, viu? Como é que você construiu essa frase? Ela veio recente, ela é recente para você? Não, Não. ela veio quando eu resolvi mudar, né, algumas coisas na minha profissão. Eu estava vindo um dia andando de casa para o trabalho, estava chovendo, eu com a sombrinha quis ir a pé para o trabalho, para já tentar essas coisas mais novas, né? Uhum. E eu pensei, eu preciso ter um slogan, uma frase que faça parte dessa nova vida. Isso já tem uns 4 anos, eu acho, 3, 4 anos essa frase. E aí nesse dia eu fui pensando, né? Ah, que o dia hoje seja especial, falam nos vídeos da manhã, que o dia hoje seja especial. Ah, que eu quero que o dia de hoje seja melhor que ontem. E aí veio, pensando nesse, ontem eu falei a mesma coisa, que queria um dia especial, hoje, então, que amanhã ainda seja melhor. Aí veio a frase, né? Faça do dia de hoje o melhor de todos. E que hoje é verdadeiramente o que eu vivo. Eu faço do dia de hoje o melhor de todos. Eu vivo um dia de cada vez. Acho que a diferença que teve de quando eu recebi o primeiro diagnóstico para desde que eu descobri essa metástase, talvez tenha sido isso, em ter que fazer planos a curto prazo. Acho que a gente tem que viver o hoje. Hoje, intensamente, como se Essa, fosse o último dia. essa lição, Celina, eu hoje até lhe falava isso, que essa frase serve para todos nós, não é para quem está passando por algum problema pontual ou circunstancial. Né? A vida é hoje, o momento é agora, né? Então, faça do dia de hoje o O melhor melhor de de todos. todos. Um dia por vez. Isso aí. Tem que fazer, faça agora. Não perca tempo. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não deixe de dizer a ninguém o quanto essa pessoa é especial para você. Não deixe de perdoar as pessoas. Não adie esse perdão. Perdoe. Não deixe de dizer que essa pessoa é importante para você,
que você admira essa pessoa, que essa pessoa te acrescenta. No geral, que a gente realmente não perca tempo de viver uma coisa que você tem vontade de viver, conhecer alguém, conhecer um lugar, vestir uma roupa, usar uma louça em sua casa que está Perfume guardado, um especial, perfume especial. Eu uso o perfume meu preferido todos os todos os dias. dias. Verdade. Todos os dias eu uso o meu perfume preferido. Então, não deixe para usar numa festa. Não deixe de usar. Não sei se eu vou poder usar amanhã. Verdade. Celina, você nem imagina como foi bom conversar com você. Eu adorei Como eu estou também. aqui, né? Tô renovado. Era você falando, respondendo, e aqui a minha cabeça a 1000 por hora. Meu Deus, temos que enxergar isso, temos que enxergar o teu amor, a tua proteção, o teu cuidado. Ver essas pessoas gigantes que estão ao seu lado, a partir do seu marido, dos seus pais, dos seus irmãos, suas cunhadas, suas sobrinhas, seu filho. Como é mágico, né? Você perceber isso com essa lente da bondade, né? Essa lente do hoje, do viver, do abraçar, do falar, né? Como a gente cresce ouvindo isso, cresce em todos os sentidos bons da palavra. Então, um beijo grande para você, vida Amém. longa, e Que que bom façamos o dia de hoje o melhor de todos sempre. que assim seja. Para Obrigado, mim, beijo grande para você. outro grande para você. Que Deus te abençoe e te faça muito feliz. Amém. Te amo muito, Eu viu? também, demais, desde sempre. Foi muito. Estou muito feliz em ter essa oportunidade de ter sido entrevistada por você, que sempre fui fã desde criança. Sempre, quando falava em jornalista, eu tinha o maior orgulho de dizer que tinha um primo que era jornalista na Paraíba, José Vieira, não só de notícias, de telenotícias, de jornalismo, mas também um grande jornalista que fala do turismo do Brasil e do mundo através do Vida Retada. Obrigado, obrigado. Muito obrigada pelo carinho, pelo amor e por esse momento que para mim também foi muito especial. Pois é, e eu agradeço aqui profundamente a acolhida, né, do Visionário Estúdio Audiovisual, né, de Robson, de Camila, né, que nos acolheram aqui, esse sorriso imenso, né, É, e essa bondade deles. Amei esse lugarzinho, lindo. que já sinto que ele é abençoado, Amém. Com né. certeza é. Beijo, Celina. Outro bem grande. Um beijo grande. Fiquem com Deus e faça do dia de hoje o melhor de todos. Que maravilha. Que lindo, Nina. É Tô lindo. emocionado aqui. Foi lindo. Cheio de emoção.